Muito bom dia. Fiquei de eu fazer as boas-vindas e a explicação deste evento aos presentes, por impossibilidade física do magnífico reitor e do seu diretor da faculdade, que tiveram obrigações académicas que não puderam, digamos, dispensar. Explicar que este evento está ao se insere no âmbito das atividades do CEGEA, que é o Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais da Universidade de Lusíada, que tem duas linhas de investigação. Uma primeira no grupo 4, que é disso que nós, portanto, é um dos grupos, que é o das jurídico-económicas. Duas linhas de investigação, uma que tem a ver com a regulação e que está a tratar de duas matérias que são as ordens profissionais e o estudo sobre a viabilidade da criação de um tribunal na ordem jurídica portuguesa sobre arbitragem de financiamentos ou de investimento internacional, e uma outra que tem a ver com a aplicação do direito internacional fiscal, incluindo a componente do direito interno europeu. No confronto, na detecção de situações que resultam das diferentes opções legislativas entre o Estado português e as soluções internacionais, por um lado, e por outro lado, na aplicação dos princípios do Tratado de Funcionamento da União Europeia, o 63 e o 64 do Tratado de Funcionamento, como fonte normativa para a desconsideração pelo Tribunal de Justiça da União Europeia ou pelos tribunais internos aplicando o direito europeu de soluções legislativas que criem ou impeçam o livre movimento de capitais e o livre movimento financeiros. Portanto, estas duas linhas deram origem a vários projetos e, ao longo do dia de hoje, vamos, no fundo, rever e partilhar com a audiência o ponto de situação em que estamos na investigação feita no âmbito deste centro de estudos. Portanto, o professor Pedro Infante da Mota, que aqui está e que foi convidado para fazer a conferência inaugural, é uma lufada de ar fresco e diferente fora da instituição e visa efetivamente introduzir aquilo que poderá ser uma linha futura, uma linha de desenvolvimento suplementar na investigação do CEGEA e que tem a ver com as organizações económicas internacionais, que são matérias que são estudadas na Faculdade de Direito e também na Faculdade de Relações Internacionais e, portanto, faria todo o sentido, digamos, que isso passasse a fazer parte das preocupações de investigação. E, portanto, ele vem partilhar connosco o seu enorme saber sobre esta matéria, em particular um tema muito interessante, que é a posição da Rússia nas organizações económicas internacionais, que, como vão ver, é uma posição interessante, entre aspas, e curiosa, e de que ele estudou, sobre a qual já publicou e que vai partilhar connosco, digamos, do ponto de vista na sua visão e a sua perspectiva sobre o que é em relação a essa matéria. Seguir-se-á, então, o BEPS, ou um ponto de situação em relação ao BEPS, que é outra linha futura de investigação provável, e depois, por fim, a conferência sobre arbitragem internacional para a resolução de conflitos de investimento privados, em que será o professor Fausto Quadros o orador. Haverá depois uma pausa e seguir-se-á, da parte da tarde, a revisão do conceito do estabelecimento estável, análise de casos de jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre, precisamente, o não cumprimento dos artigos ou não conformidade de soluções internas com o artigo 63 ou 64 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e, por fim, um tema que também é objeto de investigação na parte do internacional fiscal, que são os recursos próprios da União Europeia, em que haverá não só um ponto de situação em relação ao que está em vigor e também aquilo que se pretende fazer, ou que vai ser feito, ou que está a ser feito, de acordo com deliberações já tomadas e regulamentos já publicados sobre essa matéria. Portanto, vai ser um dia longo, neste sentido, com muita matéria, mas são tudo matérias bastante importantes e que não estão a ser tratadas nem na academia, nem nas consultoras,
nem em geral. E, portanto, a Universidade tem esta função também de inquietar os espíritos e de os pôr a pensar em relação a coisas que serão não só inevitáveis, como terão expressão legislativa sem que as pessoas estejam minimamente preparadas para as atender. E, portanto, é com gosto que dou início a estas jornadas. Agradeço a presença do professor Pedro Infante da Mota, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, que já não é clássica, mas para mim é. Foi lá que eu me formei, foi lá que o Pedro se formou. Coincidimos. Já temos feito várias aventuras por esse mundo fora, a nível da formação, e em todas elas nos divertimos e crescemos. E, portanto, tem sido, e agradeço-lhe, portanto, em nome do CGEA, o estar aqui para partilhar o seu imenso saber sobre esta matéria. Aos que vieram, muito obrigado e bem-vindos, que seja produtivo esta jornada que agora se inicia. Muito obrigado.